Olha só a reviravolta que ninguém esperava na Fórmula 1. Enquanto todo mundo achava que a McLaren estava tranquila na liderança do campeonato de pilotos com Oscar Piastri, Max Verstappen acabou de jogar uma bomba no meio da temporada 2025. E quando Andrea Stella, chefe da McLaren, fala que Verstappen é uma ameaça real ao título, usando letras maiúsculas, você sabe que a coisa ficou séria. Mas será que a equipe de Woking realmente tem motivos para se preocupar? Ou isso é só o nervosismo de quem viu o tetracampeão mundial voltar a vencer? Vamos contextualizar o cenário que mudou tudo. Depois de um início de temporada irregular da Red Bull, onde a equipe perdeu aquela dominância absoluta que conhecemos, Max Verstappen parecia estar fora da briga pelo título. A McLaren aproveitou essa janela de oportunidade e conseguiu colocar Oscar Piastri na liderança do campeonato, algo que parecia impensável há alguns meses. Lando Norris também estava brigando forte, e a dupla da McLaren parecia ter encontrado o ritmo perfeito para brigar pelo campeonato. A torcida britânica já sonhava com o primeiro título mundial de construtores desde 2008, enquanto Piastri se transformava na grande revelação da temporada. Mas aí veio o Grande Prêmio do Azerbaijão para lembrar todo mundo de uma verdade simples. Nunca subestime Max Verstappen. E foi exatamente no Azerbaijão que tudo começou a desandar para a McLaren. Durante o treino classificatório, tanto Piastri quanto Norris bateram no muro na terceira parte da classificação. Imagina a frustração da equipe vendo os dois pilotos principais cometerem erros justamente quando precisavam estar na frente do grid. Com Verstappen conquistando a pole position, a McLaren já sabia que teria trabalho dobrado no domingo. Norris largaria em sétimo, Piastri em nono. Posições que, para uma equipe que estava brigando pela liderança do campeonato, eram simplesmente inaceitáveis. O clima no paddock da McLaren já não era dos melhores, e os mecânicos trabalharam até tarde, tentando minimizar os danos dos carros. Mas o pior ainda estava por vir. Na corrida, o pesadelo da McLaren se transformou em um filme de terror completo. Piastri, que entrou no fim de semana liderando o campeonato, teve uma largada desastrosa. Depois de uma falsa partida, o sistema anti-stall foi acionado e ele despencou para o fundo do grid. Quando finalmente conseguiu começar a recuperar posições, demonstrando toda a sua habilidade e determinação, veio o momento mais cruel. Na quinta curva, Piastri chegou muito rápido, perdeu o controle e se estatelou no muro. 0 pontos para o líder do campeonato. Enquanto isso, Lando Norris conseguiu terminar a corrida, mas apenas em sétimo lugar, exatamente onde havia largado. 6 míseros pontos para a McLaren em um fim de semana onde precisava somar pesado contra a pressão crescente da Red Bull. Do outro lado do grid, Max Verstappen fez o que sabe fazer de melhor: dominar quando tem um carro competitivo nas mãos. Ele não apenas venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão, mas venceu de forma convincente, controlando a corrida do início ao fim e mostrando que a Red Bull havia encontrado novamente o caminho das pedras. Com essa vitória, Verstappen reduziu sua desvantagem para Piastri para 69 pontos. Pode parecer muito, mas quando se trata do tetracampeão mundial, sabemos que essa diferença pode evaporar rapidamente, especialmente considerando que ainda restam várias corridas pela frente. Andrea Stella não tentou disfarçar a preocupação após a corrida. Quando questionado sobre as chances de Verstappen no título, ele foi direto ao ponto. Eu já usei letras maiúsculas ontem quando disse sim, e hoje acho que apenas confirma. A referência às letras maiúsculas não é só uma expressão, é uma declaração de guerra. Stella reconhece que estamos falando de Max Verstappen, um piloto que, quando tem um carro competitivo, simplesmente não dá chances para a concorrência. E pior, a Red Bull parece ter encontrado o rumo perdido no meio da temporada,
justamente quando a McLaren mais precisava manter a vantagem. O chefe da McLaren foi ainda mais específico na sua análise técnica. Ele mencionou que já em Monza, a Red Bull havia mostrado sinais claros de melhora. Não era apenas um carro que funcionava bem em circuitos de baixo arrasto aerodinâmico. Verstappen estava rápido nas curvas de média e baixa velocidade, rápido nas retas, mostrando um equilíbrio aerodinâmico que havia faltado no meio da temporada. Uma combinação letal que lembra os dias de glória da Red Bull entre 2021 e 2023. Stella admitiu que Baku sempre seria um circuito difícil para a McLaren, mas deixou claro que a partir de agora, cada erro custará caro demais na briga pelo título. Aqui está a verdade nua e crua que a McLaren não quer admitir publicamente. Eles subestimaram a capacidade de recuperação da Red Bull e do próprio Verstappen. Enquanto celebravam a liderança de Piastri e sonhavam com um título inédito, a equipe austríaca trabalhava silenciosamente nos bastidores, corrigindo os problemas aerodinâmicos e de setup que haviam tirado Verstappen da briga. E quando a Red Bull acerta o carro, não existe piloto melhor no grid atual para extrair o máximo da máquina. Essa é uma lição que a McLaren está aprendendo da pior forma possível, vendo sua vantagem no campeonato diminuir corrida após corrida. A pressão agora mudou completamente de lado. Se antes era Verstappen correndo atrás do prejuízo, tentando recuperar pontos perdidos no início da temporada, agora é a McLaren que precisa provar que consegue manter o nível sob pressão. Piastri, apesar de jovem e extremamente talentoso, ainda não tem a experiência de brigar por um título mundial contra um piloto do calibre de Verstappen. Norris, por sua vez, já mostrou sinais de nervosismo em momentos cruciais em temporadas anteriores, especialmente quando a pressão aumenta. Será que eles conseguirão manter a calma sabendo que o tetracampeão mundial está respirando no pescoço deles e recuperando terreno rapidamente? O próximo teste será Singapura, um circuito de rua que tradicionalmente favorece a McLaren devido às suas características técnicas. Stella tem razão ao dizer que deveriam voltar a brigar por vitórias por lá. Mas a pressão será gigantesca. Mas e se não conseguirem? E se Verstappen continuar essa sequência de vitórias justamente em um circuito onde a McLaren deveria dominar? Aí sim teremos a confirmação definitiva de que a Red Bull não apenas voltou, mas voltou mais forte e mais determinada do que nunca. A temporada 2025 prometia ser diferente. Prometia ser o ano em que veríamos uma nova geração assumir o controle da Fórmula 1, com jovens talentos como Piastri finalmente quebrando a hegemonia de Verstappen. Mas talvez tenhamos subestimado a força de um tetracampeão que simplesmente se recusa a entregar os pontos de bandeja. A McLaren agora enfrenta seu maior teste: provar que consegue bater de frente com o melhor piloto da atualidade quando ele tem as armas certas nas mãos. E você, o que acha? A McLaren vai conseguir segurar a pressão ou veremos mais uma vez Max Verstappen fazendo história na Fórmula 1? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da categoria mais emocionante do automobilismo mundial.